Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Mirinho e estou aqui para falar de pesquisa e de política. Essa semana nós temos novidades. A empresa de pesquisa Ideia, junto com a revista Exame, fez uma pesquisa mais direcionada para saber mais ou menos se dá certo hoje, se teria condições de ter uma terceira candidatura. Porque fala-se muito aí na polarização entre o Lula e o Bolsonaro. O pessoal da Ideia fez um questionário bem direcionado para saber realmente até onde os outros candidatos poderiam chegar. Então, pessoal, aproveita, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Então, pessoal, como a gente tinha falado anteriormente, a empresa de pesquisa Ideia foi contratada pela revista Exame para poder por um grupo de políticos, é lógico, né, para saber mais ou menos se existe a possibilidade de uma terceira candidatura ou não. Então foi feito esse questionário, tudo direcionado para saber. Então nós vamos passar para vocês vários nomes, vários candidatos. Tem ela espontânea, tem ela com 3 nomes, né, que foi essa forma que eles colocaram para tentar achar esse terceiro nome que poderiam sair. Vocês sabem, tem muitos meios de comunicação, empresários ricos, que eles não querem o Bolsonaro e nem o Lula. Então o que eles estão fazendo? Eles contrataram essa empresa para saber se tem essa viabilidade. Então, pessoal, vamos ficar de olho nesses resultados. Nós não temos uma outra pesquisa com essa pergunta de 3 nomes, para a gente poder comparar. Então vamos analisar ela bem, mas nós podemos comparar a de 2 nomes de segundo turno que nós temos aqui com as outras empresas e vamos ver o que está batendo, o que não está batendo. Que é o que nós sempre colocamos aqui. É comparar a pesquisa. Não vamos falar se está certo ou está errado. Nós vamos apresentar os números e vamos apresentando datas, a fórmula que foi feita, para você poder chegar a um denominador comum. Então, pessoal, nós vamos estar aqui passando os confrontos que tiveram com 3 nomes. Então, aquilo que eu falei anteriormente. Eles pegaram o Bolsonaro, o Lula, e foram tentando vários nomes, como se fosse assim, vamos unir todo mundo que não é Lula, que não é Bolsonaro, e vamos ver aquele que tem um desempenho melhor nas pesquisas. Então, pessoal, vamos começar aqui, com o confronto entre o Lula, Bolsonaro e o Sérgio Moro. Essa é a ideia que eu acho que a maioria das pessoas de centro, que não quer nem o Lula nem o Bolsonaro, eu acho que eles querem o Moro, entendeu? Então já foi a primeira pergunta. Então vou passar para vocês o resultado. O Lula fica em primeiro com 37, o Bolsonaro com 32, o Sérgio Moro com 18 e 14% não votaram. Então vocês perceberam, pessoal, o Lula fica um pouquinho acima da margem de erro, o Sérgio Moro ali na metade mais ou menos, mas pode ser que ele pode chegar. Para chegar ele vai ter que tirar de um dos dois. Eu acho aqui, pela ideia aqui, ele geralmente, o Moro para subir tem que tirar do Bolsonaro, que ele é mais de centro-direita. Agora a outra opção, pessoal, é o Lula, o Bolsonaro e o Luciano Huck. Vamos ver como ficou. O Lula ficou com 36%, o Bolsonaro com 32% e o Luciano Huck com 15%. E 17% de brancos. Deu pouca diferença do Sérgio Moro, vocês viram, o Sérgio Moro está um pouquinho acima, um pouco mais de branco, mas deu a mesma média. A diferença entre o Lula e o Bolsonaro foi mais ou menos a mesma. Agora, se fosse o Tasso Gereissati do PSDB, o Lula teria 36, o Bolsonaro 32 e o Tasso Gereissati 15. Quer dizer, foi a mesma média do Luciano Huck. E 17 de brancos. Você vê que está mantendo mais ou menos. Só está diminuindo às vezes, vai diminuir com a sequência, a terceira via, o número de votos da terceira via. Se fosse o Lula, o Bolsonaro e o Mandetta, o Lula teria 35, o Bolsonaro 31, o Mandetta 15 pontos. E 18 de brancos. Você viu, o Luciano Huck, o Gereissati e o Mandetta têm mantido a média dos 15%. Varia um pouquinho a diferença entre o Lula e o Bolsonaro, mas está mantendo. Os brancos deu 17, 17, 18. Vamos ver se fosse com o Ciro Gomes. Agora mudou. Da mesma forma que naquela pergunta tinha o Moro e o Bolsonaro, que é da direita, e só o Lula da esquerda, agora inverteu. Agora vai ter o Ciro Gomes e o Lula da esquerda e o Bolsonaro da direita, só ele. Deu 35 para o Lula, 33 para o Bolsonaro, 13 para o Ciro Gomes e 20 de brancos. O que acontece aqui? A diferença caiu entre o Lula e o Bolsonaro, nas outras estava 5, 6, 7, 4. Nessa deu só 2%. E teve bastante brancos, pessoal. Aumentou por quê? Porque tem muita gente que tem dúvida entre o Ciro Gomes e o Lula. Então nessa hora ele jogou no branco. Se fosse o Lula, o Bolsonaro e o Eduardo Leite, governador do Sul, o Lula teria 35, o Bolsonaro 32, o Eduardo 13 e 19 de brancos. Você vê que o Ciro Gomes e o Eduardo já deu abaixo dos 15% que o Mandetta, o Tasso e o Luciano Huck manteve na terceira via.
Agora vamos ver o Lula, o Bolsonaro e o João Dória. O Lula fica com 35%, o Bolsonaro com 30%, o Dória 10%. 25% de brancos. Você vê, pessoal, que dentro aqui do PSDB, o Tasso Gereissati está com uma vantagem melhor, ele chega aos 15%, enquanto o Dória chega a 10%. Então você vê aquelas brigas que a gente sempre fala que está tendo dentro do PSDB. Agora, entre o Lula, o Bolsonaro e o Amoedo, o Lula tem 36%, o Bolsonaro 30%, o Amoedo 9% e 25% de brancos. O Amoedo deu um pouco abaixo do que vinha dando o que deu o Dória, 9%. E até o Danilo Gentil, pessoal, simularam aqui. Eles estão procurando gente diferente da imprensa para tentar arrumar essa terceira via. Vocês estão vendo que o intuito dessa pesquisa é tentar achar um candidato, né, que una esse meio para tentar derrubar os dois. Então seria Lula 37%, Bolsonaro 31%, Danilo Gentil 8% e 23% de brancos. Conclusão que nós chegamos aqui, pessoal. Quem é a terceira via mais forte? A terceira via mais forte seria, o que mostra as pesquisas, o Sérgio Moro, com 18%. Mas ele ainda está bem abaixo, que está polarizado o Lula com 37% e o Bolsonaro com 32%. O Sérgio Moro, a tendência, se sair isso daí, para o Lula é ótimo. Por quê? Porque os dois vão dividir votos e o Lula fica mais tranquilo na frente. É a mesma coisa se saísse o Lula e o Ciro Gomes, a vantagem é para o Bolsonaro, é lógico, ele ia correr sozinho nessa faixa. Então, pessoal, pelo que a pesquisa indica aqui, o Sérgio Moro, o Luciano Huck, que é um candidato novo, de repente pode ter o apoio da Rede Globo, e o Luciano Huck, pessoal, ele entra um pouco na faixa do Lula, que é de 0 a 2 salários mínimos, que conta também os desempregados. Quer dizer, é uma faixa que ele pode dar um trabalho lá na frente. E o Tasso Gereissati foi bem também, e o Mandetta. Eu acho que esses são os principais candidatos. O Ciro Gomes, apesar de ter 13%, é importante também se ele vai sair ou não, porque ele é esquerda, ele divide voto do Lula, entenderam? Foi feito também, pessoal, antes dessa pergunta de 3 nomes, nós citamos elas primeiro porque ela é a mais importante, é o que a pesquisa queria saber. Mas vamos lá, teve também a espontânea, que é aquela sem nomes. Vamos lá. O Lula teve 19%, o Bolsonaro 17%, o Ciro Gomes 4%, Sérgio Moro 2%, Luciano Huck 1%, o Mandetta 0,5% junto com o Amoedo, o Eduardo Leite 0,3% e o Gereissati 0,3%. Então, pessoal, vocês viram que na espontânea também o Lula e o Bolsonaro nessa pesquisa está dando empate técnico, como quase na maioria das perguntas, tá bom? Esse pessoal, como eles prepararam também essa opção de 3 nomes, eles colocaram também uma opção de 2 nomes. Entre esses nomes que eles estão testando, que vocês perceberam, eles vão fazer um confronto direto no eventual segundo turno contra o Lula ou se fosse contra o Bolsonaro. Vamos ver aqui primeiro se fosse contra o Lula. O Lula contra o Luciano Huck. 44 para o Lula, 40 para o Huck, 16 de brancos. O Lula e o Sérgio Moro. 43 para o Lula, 40 para o Sérgio Moro, 17 de branco. Lula e Ciro Gomes. 43 para o Lula, 35 para o Ciro, 22 de brancos. Lula e o Eduardo Leite. Lula 47, o Eduardo 30, brancos 23. O Lula contra o Tasso Gereissati. 47 para o Lula, 30 para o Tasso, 23 de brancos. O Lula e o Dória, 45 para o Lula, 28 para o Dória, 27 de brancos, muito branco. O Lula e o Amoedo, 46 para o Lula, 19 para o Amoedo, 35 de brancos. O Lula com o Danilo Gentil, 47 para o Lula, 17 para o Danilo Gentil, 36 de branco. Agora, pessoal, vamos ver essa opção como se o Lula não fosse candidato, que eles testaram esses candidatos de meio contra o Jair Bolsonaro. Vamos ver os resultados. Bolsonaro contra o Ciro Gomes, 40 para o Bolsonaro, 37 para o Ciro, 23 de brancos. O Bolsonaro contra o Moro, 40 para o Bolsonaro, 36 para o Moro, 25 de branco. Bolsonaro e Dória, 46 para o Bolsonaro, 33 para o Dória, 20 de brancos. O Bolsonaro contra o Tasso Gereissati, 44 para o Bolsonaro, 30 para o Gereissati, 26 de brancos. O Bolsonaro contra o Eduardo Leite, 44 para o Bolsonaro, 29 para o Eduardo Leite e 26 de brancos. O Bolsonaro contra o Amoedo, 46 para o Bolsonaro, 26 para o Amoedo, 28 de branco. E o Bolsonaro contra o Danilo Gentil, 47 para o Bolsonaro, 23 para o Danilo Gentil, 31 de brancos. E aquele confronto de segundo turno que todo mundo está interessado e quer saber. Lula e Bolsonaro, 45 para o Lula, 37 para o Bolsonaro, 18 de brancos. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma comparação com algumas pesquisas anteriores. Aqui a vantagem é de 8 pontos para o Lula sobre o Bolsonaro. Pessoal, nessa pesquisa do IDEA, o Lula está 8% na frente do Bolsonaro. Vamos rever aí algumas que tiveram esse mês. A do Atlas Político deu 4% de vantagem para o Lula. Então essas duas estão parecidas. O Lula vence no IDEA por 8%, no Atlas Político por 4%. A do Datafolha
dá uma diferença bem maior que essa, 23% para o Lula, e a do Vox Populi cerca de 30%. Então tem uma divergência, tem duas pesquisas dando uma vantagem para o Lula menor e duas dando maior. Então vamos analisando, pessoal, vamos vendo os trabalhos dessas empresas, toda semana eu tiver um outro, vamos mostrando para nós ir analisando e vendo como que é. Por exemplo, essa pesquisa hoje que eu estou apresentando do Ideia, ela foi totalmente direcionada para tentar descobrir um nome que eles não querem nem o Lula nem o Bolsonaro, entendeu? Vamos ver, até agora não teve outra empresa que fez esse tipo de trabalho. Vamos esperar, a hora que uma empresa dessa fizer uma opção aí de 3 nomes aí, porque geralmente eles fazem a estimulada e um eventual segundo turno com 2 nomes. A hora que tiver uma outra, vamos comparar pra gente saber. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixe um like aí e muito obrigado.